No último episódio, aqui no canal do Comprão. Vieram dois técnicos já sequer abriram a máquina e já condenaram. Rachou o eixo tripé, que é um eixo que segura o tambor. Tentar conseguir mais uma opinião de mais um técnico aqui, já agendei com ele, mas não tô com muita esperança não. Vamos ver o que acontece. Torçam por mim aí. Esse é o amortecedor? É. Ah, tu já trocou o negócio já. Não. Tá molengo? Tem alguma coisa batendo aqui do lado também. É isso, ó. Isso aqui. Isso daqui. De novo. E aí pessoal, hoje continuando então a saga da lave seca Samsung WD11. Ela tava fazendo um barulho de helicóptero, como vocês viram. E os técnicos todos condenaram eixo tripé, e queriam cobrar uma nota. E eu fiquei, mas será que é isso mesmo? E aí eu chamei esse cara aí, um paulista, trabalha lá em João Pessoa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dele pra vocês, bom demais, viu? No final ele trocou ali esse amortecedor, como vocês viram, mas tem uma pegadinha, tem um pulo do gato, que não era o eixo tripé, era outra coisa. Foi por causa disso que aconteceu um, isso aconteceu o outro. Tá solto o contrapeso da sua máquina. Tá desligado a tomada? Tá desligado tudo? Olha lá. Aquela peça amarela lá. Ah, esse trem Tá ali? contrapeso. Pode acender sua luz aí que dá pra você ver lá. Pra ver melhor, né? Aí? Tá vendo? Olha lá. Tô vendo ele mexendo, aham. Mas soltou ou quebrou? Não sei, eu só vou saber agora fazendo a outra parte do serviço. É, nossa senhora, que agora é a parte complicada, tem que abrir pra chegar lá. Tem que tirar a parte da frente inteira. Ixi. Vamos mudar aqui a área de trabalho. Eu até parar de filmar porque eu sei que isso aí demora. Aí é isso, pessoal. O técnico vai fazer o que agora? Ele vai fazer o que os outros deveriam ter feito, né? E o que os de vocês aí também tem que fazer. Abrir a máquina. Como é que eles vão dar um orçamento espírita? Bota a mão na máquina e já sabe o defeito. Não funciona assim, cara. Não é um filme. Mas vamos falar. Tudo bem. Eixo, tripé do tambor que todo mundo fala que é. Pode ser? Pode. Ele é um dos componentes mais visados pelos técnicos e eles querem trocar ele sempre. Por quê? Porque é caro e dá trabalho para trocar. Então ele vai poder cobrar mais. E tudo bem, em muitos casos o eixo realmente desgasta. Ele pode oxidar, porque a liga metálica usada hoje em dia não é tão resistente como a dos modelos mais antigos. Parece que eles mudaram a composição para algo mais barato e deixa menos resistente ao calor e à umidade. É aquela tal da obsolescência programada, né? Faz durar menos e aí você troca mais cedo. Mas assim, a gente resolveu então abrir a máquina, como deveria ter sido desde o começo, para ver o que era. E não era o eixo tripé. Vocês vão ver agora o que era. O eixo tripé mesmo ele estava inteirinho, sem sinal de corrosão, sem desgaste. E o que poderia ser então? É o que a gente vai descobrir agora. Então, adiantando para vocês aí, enquanto ele termina de abrir ali, não aceite orçamento de um técnico que não abriu a sua máquina e que não abriu o seu carro e que não abriu nada. Não aceite um cirurgião que fala o que tem que fazer se ele não fizer uma biópsia, se ele não fizer um exame, se ele não fizer uma ressonância, enfim. Tem que olhar, tem que ter certeza. No caso da máquina, o exame é abrir ela, né? Caramba! Caramba, soltaço, cara. Quebrou. Eu também, né? Quebrou. Os parafusos estão no lugar. A E... vibração. Esse é o contrapeso. Aqui, ó. Essa peça é parafusada, igual essa daqui. Ah... Olha os parafusos. Quebrou o contrapeso da sua máquina. Essa poeira cinza que você está vendo aqui, ó, É ele. é pedaço dele que vai Então foi cair. logo de cara que ele quebrou, então, porque essa poeira cinza, no que começou o barulho, já saiu essa poeira. Então foi isso. Foi a primeira coisa que aconteceu. Mas ele quebrou porque quebrou ou quebrou porque pode ser outra coisa? Quebrou Tipo, porque vibrou. mas e que vibrou? deveria. Sim, Por mas causa do amortecedor. será que não foi por causa daquele tripé lá, aqueles três pezinhos lá Eixo atrás? suporte do Eixo centro, suporte, não, exato. senhor. O eixo suporte da sua máquina está em ordem. Tá em Não tem ordem? nada a ver com isso da parte de fora. Ótimo. Porque Ele do que eu vi tá nas reclamações é esse eixo, entendeu? Sim, o defeito comum da Samsung é a quebra do eixo suporte do cesto. Eu acho que eu lhe falei isso. Mas o seu caso quebrou o contrapeso. Menos mal, eu tô viajando na maionese, mais barato ele não. É barato. É barato, sim. Eu acho que, se eu não estou enganado, R$ 120. Aí. Mas eu não tenho no carro.
Não é lógico. Tem amortecedor. Tu não consegue fabricar um agora aqui. Eu tenho em casa. Tem em casa? Tenho em casa. Aí não sei. Tu A quer gente comer? tem ele usado, custa R$80. Aham. Vai durar uma eternidade. Desde que isso não quebre de novo para vir a quebrar ele. Sim. O fato de ser novo ou ser usado não faz diferença. Não é uma faz peça que não tem diferença. desgaste. Tá bom? Uhum. Então, eu vou ter que. Não sei se eu consigo voltar agora de manhã ainda. Deixa eu ver que vai dar certo. Pois é, pessoal, o técnico saiu. A máquina ficou assim, ó. Tal do contrapeso, ó. Isso aí. Quebrou. Teoricamente, por causa que, de acordo com o que ele falou, né? Por causa do amortecedor, ó. Ele pediu pra eu puxar os dois. Um puxou bem fácil, né? Deixa eu tentar ajeitar o celular pra vocês verem aqui. Assim, meu tripé tá sem nada aqui. Deixa eu passar. Ó, assim vai ficar bom. Um puxou bem fácil. Agora esse aqui, ó. Tô fazendo força. Tô fazendo força, galera. E eu treino. Não sou bombado nem nada, mas eu levanto ali meus 100 kg supino, ó. Tô fazendo força e... Ó, difícil. E o outro... Pronto, continuando então. Vocês viram, né? Dois amortecedores. Mesmo estado. Trancado, assim. Diz ele, segundo o técnico, que parece bem confiável, seu Luiz Paulista, mora aqui em João Pessoa. Segundo ele, isso aqui causou problema no amortecedor, não tá funcionando direito, né? Tá trancando. Ele causou trepidar da máquina, exacerbado, né? E aí ficou forçando e ó, quebrou mesmo, né? Ficou ferrado aqui, ó. Esse é pedaço, pô. Ó. Quebrou, corroeu mesmo, ó. Porque eu fiquei insistindo, né? Precisava lavar roupa. E eu achava que era o tripé. Lá, o tripé rachou um, tem dois, diminuo aí a carga de uso e consigo usar fraquinho aí, né? 400 RPM, né? No começo nem centrifugal eu tava, nem centrifugando eu tava. Pensei que ia dar. Mas por que ele batia aqui, né? Batia só aqui, pá, 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 pá. E eu sentia aqui na lateral. Por causa disso. Por causa que tava devia estar aqui, vocês viram lá que abriu, né? E tava caído. Aí o tambor não tinha esse contrapeso e ficava batendo. Doido, né? Aí o custo da brincadeira, amortecedor. 310 ele falou inicialmente. Mais contrapeso e a mão de obra de contrapeso, né? Cada coisa que faz é com mão de obra aumenta, obviamente, né? Todo mundo trabalha assim. Mecânica, oficina mecânica de carro e tal, e isso aqui também. Aí vai dar aí na base de uns menos de R$600 total. Vai ser por aí. E é isso. Melhor do que os orçamentos que eu tava pegando de 1.200, tem que trocar tudo, tem que trocar o eixo. A galera já não tava nem vindo aqui. Queria já orçamento para trocar tudo. Sem nem olhar a máquina. Isso é uma grande crítica que eu faço aí. Que é brabo, né? Quer nem ver olhar a máquina e já quer vir aqui trocar tudo, não sabe nem o que é. Aí eles trocam tudo lá atrás, mecânica, não sei o que, aquele negócio, troca, tudo bem, amortecedor. Mas isso aqui não estava incluso, ó. Aí ia ser 1.200 de orçamento, quase 1.300 e mais esse negócio aí. Bravo. Aproveitar que a máquina tá aberta, falar uns negócios aqui, né? E de uso. Que um mito. Que eu sempre colocava, né? Eu colocava 1.400 RPM. Quando começou devagarinho a dar problema, eu pensei, não, vou colocar só 800 RPM que eu pesquisei e estava dizendo que ela é muito sensível ao calor, essa liga nova aí desse tripé, esse tripé dela lá atrás, sensível ao calor. Eu pensava, quanto menos girar, menos vai trabalhar, menos vai forçar a mecânica, né? Um giro menor, vai ter menos resistência, vai esquentar menos e vai ter mais durabilidade. O cara falou que não tem nada a ver. Que não tem contato, não tem atrito, pode utilizar. Não, questão dos 1.400 RPM, o RPM não influencia em nada. Beleza. Outro mito bem interessante que o técnico falou da máquina também foi isso aqui, ó. Essa é a secadora da máquina. Essa é a lavadora. Essa é a secadora. O que ele falou? Que eu falei? Ah, tô de saco cheio dessa máquina aqui, menos de 3 anos de uso, já deu esse problema, tal. Ele, foi sorteado. Ele falou, compre LG e não tenha mais problemas. Foi o que eu tinha pesquisado também. Aí eu fui além e falei pra ele,
Deixa eu virar aqui. Aí eu fui além, eu tô suado. Fui além, né? E falei pra ele, não, então eu vou pegar só uma lavadora com boca pra cima, porque aguenta mais, tem menos possibilidade de problema. Nisso aí ele concordou, não. Não se importa, beleza. Samsung não tem boca pra cima, segundo ele falou, mas beleza, bora de LG, né? Ou LG não tem boca pra cima, sei lá. E aí eu falei, eu vou pegar a secadora separada. Ele falou, e tu vai te arrepender. Eu, por quê? Aí ele disse, porque as secadoras, elas gastam mais e não tem essa tecnologia aqui assim, ó, de só espalhar óleozinho quente. Ela gasta como se fosse um chuveiro e gasta o tempo inteiro. Essa aqui não é muito mais econômica. Aí eu falei, pois é, mas só que eu tava usando pouco por medo de consumir. Ele falou, então é bobagem, tava perdendo de utilizar ao máximo o potencial da sua máquina, porque o gasto é muitíssimo baixo da secadora dela. Então, é mais uma dica para quem tem a máquina Samsung. O painel tá aqui. Samsung EcoBubble aí, lava e seca. Não precisa se preocupar, pode utilizar a função de secar dela, que o consumo é muito baixo e não tem chance de prejudicar o equipamento aí. Não sabia disso. E realmente o problema que deu não foi o tripé, pode ser que dê. Quer dizer que não vai dar, né? Mas foi esse brinquedo aqui. Foi o amortecedor que causou trepidação excessiva e causou a ruptura aí do contrapeso. É isso, vamos marchar aí. Menos 3 anos de uso de máquina. 600 lulas. 600 pila. Bora lá, pessoal. Fazer o quê? Fica a dica, né? Quem for comprar uma máquina Samsung lava e seca aí, pense 2 vezes. É bem sensível, é bem delicada, né? Tem essa questão aí da liga metálica do eixo tripé, que segura o cesto, né, mais frágil do que os modelos de anos anteriores, né, da LG mais robusta, por exemplo. Então, pense bem, é bonita, tem tecnologia, tem uma daí com um monte de frescura, Wi-Fi, isso, aquilo, aquele outro, mas tem esse porém de que se antes levava aí 8 anos, 10 anos para dar manutenção, agora 2, 3, 4 anos já vai estar dando manutenção. Se dinheiro não for um problema, vai lá, vale que você acha mais bonito, mais tecnológico, mais interessante. Paga pro técnico ver, arruma e vida que segue. Se dinheiro for um problema, pesquise melhor. Samsung não é a melhor opção. Talvez uma LG. O técnico ia me divertindo para não pegar minha ideia. Não sei por que não. Aí fica a advertência do técnico aí, né? Em off. Aproveitando que a máquina está aberta, uma outra dica aqui que ele deu, inclusive ele deu um exemplo de um cliente dele aí. Que o cara colocou uma madeira em cima, um suporte, uma prateleira, né? Para virar prateleiras. E aí o cara trocou a mesma coisa. Mesma máquina. Trocou o amortecedor, parzinho, e em seguida voltou a fazer barulho. Voltou a fazer barulho. E aí o cara insistiu, a mulher insistiu, ele foi lá fazer o reparo e era só a madeira, a prateleira que estava em cima. Aí ele me advertiu. Cuidado, que não era o caso, né? Eu sei bem que não era o caso, mas cuidado com prateleiras, coisas em cima, que pode ser isso que tá fazendo barulho. Então fica aí uma bobagem, nada a ver, quem é que não vai se ligar nisso? Ó, muita gente, bastante gente. Então fica atento. Às vezes pode ser só isso, barulho, ou pode ser adicionalmente esse barulho, aí você acha que é outra coisa, mas na realidade é um outro tipo de barulho. E soma, né? Fica uma orquestra de barulhos aí. Fica a dica. Não coloque nada em cima da máquina, né? E se colocar, fique atento, retire essa coisa, segure, enfim. Faça o teste para ver se não é isso que está colaborando aí com o barulho. Nossa, aproveitando que a máquina está aqui assim ainda, só aproveitando, ó, quem quiser olhar os amortecedores pessoalmente, né? Não vai achar aqui. Só porque, ó, mostrei a máquina aberta aqui, ó, na frente, não vai achar que é aqui que fica, né? O técnico abriu aqui, ó. Acabou que eu não peguei ele fazendo, mas ele abriu isso aqui, ó. Então tá aqui atrás os amortecedores, tá? Só pra avisar vocês. Não tá lá na frente, não. Se você quiser por conta própria verificar se eles estão deslizando direitinho, né? Ou se eles estão agarrando, presos. Ó, aqui, ó. Mas tá duro, ó. Tá fazendo força, ó. Tá duro. São 2, né? Então fica a dica. Não precisa desmontar o painel frontal, é por trás.
Aproveitando ainda que ela tá aberta, ó. O técnico fez isso aqui, ó. Vocês viram que não é o tripé, ó. Esse é o movimento esperado, natural dela, ó. Tá vendo que não fazem barulho? Tec, tec, ó. Ó, vou fazer o movimento num, ó. Numa ponta da estrela. Agora outra. Ó, tá firme. Agora outro. Tá firme. Então, realmente não parece ser o eixo tripé. Aproveitando que ela tá aberta, facilita de enxergar o movimento, né? Pra vocês terem uma ideia do que é. E o eixo tripé, né? São essas 3 pontas que estão lá por trás segurando, fazendo a rotação. A gente dá essa agitadinha. A gente sente se ele tá rompido. No caso, graças a Deus aqui não. Que seria aí 1.200, 1.400 vezes até mais pra arrumar. Curioso isso, né, pessoal? Na hora que eu vi, eu achei tão estranho um contrapeso de concreto. Enfim, eu achei que pudesse ser uma coisa errada, ou que a Samsung tivesse feito uma coisa meio gambiarrada, mas não. Ele é barato, mas ele é denso o suficiente para equilibrar o tambor, né? E é um material mais indicado realmente. Só que com o tempo ele pode rachar ou até quebrar, principalmente no caso ali em que o amortecedor da máquina não estava satisfatório, estava trepidando demais, né? Mas a título de curiosidade, tem gente aí pensando, alguns até fazem os projetos em casa aí, né? Quem entende de máquina, de mecânica de máquina, eles trocam esse contrapeso de concreto por materiais mais resistentes, como ferro, por exemplo. Só que, na minha opinião, isso complicaria o projeto da máquina, então por isso que a Samsung nunca vai colocar e o concreto vai seguir sendo padrão. Não é o perfeito, mas é o que tem pro momento aí. E é isso, pessoal. Solução simples, trocado aí o contrapeso, amortecedores. O valor ficou metade, chegou a ficar até 1/3 dos orçamentos mais caros dos técnicos que vieram aqui. Aliás, teve técnico que deu orçamento sem sequer vir aqui, tá? Deram orçamento por WhatsApp mesmo, eles fizeram lá uma reunião espírita entre eles lá e conseguiram se conectar espiritualmente com a máquina às 10 da noite e aí pela manhã eles me passaram o orçamento. Mas moral da história, vale a pena investigar. E aproveitando aqui, enquanto o técnico está mexendo na máquina, essa máquina, a Samsung WD11, ela tem uns problemas que é bom que vocês saibam que aparecem com frequência. Além do eixo, do contrapeso, os amortecedores também desgastam rapidamente, né, nos modelos mais modernos, especialmente se a máquina vibrar demais. Então é bom deixá-la bem nivelada e obedecer bem ao manual, né, as especificações de questão de peso, de quantidade de roupa, né? Uma outra coisa importante é fazer a limpeza interna regularmente, coisa que geralmente ninguém faz, né? E os materiais da lavagem acabam oxidando os componentes por dentro. Se começar a fazer barulho, então, ou balançar demais, não se apavore, pessoal. Antes de acreditar em diagnósticos complicados, espíritas aí, feita através do espaço, dê uma conferida nos contrapesos, amortecedores, outras peças simples, peça para o técnico abrir a máquina na sua frente, explicar, não é complicado, que vai dar tudo certo e você vai conseguir resolver o seu problema, continuar usando a sua máquina aí por um bom tempo. E entenda que é um excelente equipamento, mas sim, tem esses probleminhas. Um abraço.